Depois de um tenebroso verão, chegou o outono, né? E com ele cheguei eu. Meus queridos irmãos, é muito bom falar aos irmãos que a graça, que o amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações e comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida dos irmãos. Irmãos, eu escolhi um texto para falar aos irmãos sobre um tema, amados pela graça. E se olharmos atentamente para esses dois versículos que eu escolhi, os irmãos vão perceber que não fala de graça. De fato, os versículos não falam de graça. Mas eu só posso experimentar e comprovar a boa, a perfeita, a agradável e perfeita vontade de Deus somente pela graça. Porque todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Eu vou ler os dois versículos que se encontram na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2 e versículo 12, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Queridos, não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu vou ser sincero aos irmãos. Nós vivemos em uma época em transformação. E nessa época de transformação, as igrejas, aqui não é julgamento, mas é um fato constatado, as igrejas estão se amoldando ao mundo. Em muitas igrejas, basta a pessoa ser um bom orador, ter uma figura carismática, ser bonito, não assim como eu, tá? Ela arrebata pessoas, e arrebata muitas pessoas. Por que eu digo que o mundo que a igreja está tomando o padrão do mundo? Porque hoje nós temos igrejas para todos os estilos. Nós temos igrejas para todos os tipos de pessoas. Nós temos igrejas que têm sala VIP. Nós temos igrejas que os melhores sentam na frente e a ralé senta atrás. Desculpe o termo ralé, mas é bem assim. Você é importante, digamos assim, você é da alta, você senta aqui na frente. Agora você não é nada, você senta lá no fundo.
E nós estamos tendo igrejas nessa nova geração agora assim. Igrejas que são contrárias ao Evangelho. Lá em Isaías capítulo 61, Jesus ele disse, lá no versículo 1 e 2, ele disse que ele falou o que estava escrito em Isaías: o Evangelho está sendo pregado aos pobres. O que eu estou falando não é que essas pessoas não mereçam ir à igreja, não mereçam estar na igreja, não mereçam se converterem, mas eu estou falando na forma como a igreja está tomando, aonde os melhores vão sentar nos primeiros lugares. E aqueles que não têm importância vão sentar nos últimos lugares. Isso é fazer acepção de pessoas. E Cristo nos disse que não devemos fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Se você é rico, se você é uma pessoa de sucesso, parabéns. Mas você não é melhor do que aquele irmãozinho, do que aquela irmãzinha mais humilde da igreja. Você não é. Então nós vivemos, digamos, entre dois pensamentos. E a igreja de hoje vive isso, vive entre dois pensamentos: o pensamento de Deus e o pensamento do mundo. O pensamento de Deus é um pensamento de otimismo, de esperança, de alegria, de amor, de obediência, de vitória. O pensamento do mundo é um pensamento de negativismo, de derrota, de incredulidade, de ceticismo, de crítica, de julgamento e de rebeldia. Essas igrejas, elas vão crescer a passos largos. E pelo que eu tenho pesquisado, são os pastores, ou bispo, ou apóstolo, são tidos como coaching. Aquele que vai te ensinar a vencer na vida. Ele é um treinador para você obter o sucesso. E nem sempre a vida da gente vai ser um sucesso. Se eu disser para os irmãos que eu sempre vou ter uma vida bem-sucedida, não é verdade. Porque na vida, como o irmão Maurício mostrou no domingo, nós parecemos um exame cardiológico, o eletrocardiograma. É um sobe e desce. É um sobe e desce. Ora nós estamos aqui em cima, ora nós estamos aqui embaixo. E assim é a vida. Não existe vida onde só se tem alegria. Isso é falácia. Não. Nós passaremos por tribulações, nós passaremos por sofrimentos,
nós passaremos por dificuldades financeiras, nós passaremos por falta de emprego, nós passaremos por problemas de doença. E sobre doença eu vou falar um pouquinho mais adiante. A questão entre o pensamento de Deus e o pensamento do mundo são justamente os irmãos que ficam em cima do X. Está vendo o X aí? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu ouvi uma pessoa dizer que me contaram que a pessoa vai em tudo quanto é religião, porque no fim uma delas vai fazer ele chegar no céu. Absurdo. Nossos pensamentos lutam entre si em nossa vida e no mundo. O que domina o seu pensamento? Eu quero destacar a primeira coisa, que o que deve dominar o nosso pensamento é a palavra de Deus. É não tomarmos a forma do mundo. Mas para isso nós precisamos mudar a maneira de pensar, a maneira de ver o mundo, a maneira de olhar para a palavra de Deus, a maneira de estudá-la, a maneira de lê-la, a maneira de pensar o que Deus pensa através da sua palavra. Isso leva a uma transformação da nossa mente. Quando nós nos atentamos diretamente para a palavra de Deus. Não são megas igrejas, não são megas pastores que vão nos aproximar de Deus, mas é a palavra de Deus, lida e estudada. Lá no versículo 12, parte A, fala sobre nós mantermos a esperança. E eu falei para o irmão Maurício um sonho que eu tive. Ninguém se escandalize. Há coisa de uns 2 ou 3 semanas atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava diante de Jesus. Não havia fogos de artifícios, nada, show de luzes, não. Eu estava diante de Jesus. Mas a presença dele era tão maravilhosa, era tão intensa, que eu nunca senti uma alegria igual. Nunca. Eu transbordava de alegria só pelo fato de eu estar na presença dele. Aí eu falei para o irmão Maurício, aí eu acordei. Acordei, aí a alegria foi fazendo assim, foi diminuindo. Mas como eu disse, foi um sonho, não tem nada de revelação, tá? Mas a alegria, eu sei que a alegria eu senti. Paciência na tribulação. Irmãos,
nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por perseguições. Em Londres, um senhor, ele parou em frente a uma casa de aborto, onde o aborto é legalizado, tá? E ali em silêncio, ele começou a orar por aquela casa. Veio a polícia, perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele foi sincero, ele falou que estava orando. Ele pegou 6 meses de prisão e uma multa de $75 mil, só por estar ali orando por aquela casa abortiva. Também temos problema de tribulação quando passamos necessidade, mas devemos ter esperança, porque Deus supre as nossas necessidades. Podemos passar por tribulação e devemos ter paciência na tribulação quando nós temos um problema de saúde. Eu acredito em milagres, mas eu não acho que milagre é feito à baciada. Milagre é uma exceção e não uma regra. Então eu vou falar de mim. Eu tenho uma doença que é incurável. E eu sofro muito com ela. E eu sei que eu vou estar com ela até eu morrer. O que eu posso fazer, eu tenho feito. Aliviar os sintomas. Mas eu vou morrer com ela. Porque a graça de Deus me basta. Não adianta, não tem cura. Se em 40 anos eu não curei, não vai ser agora que vai ter cura. Tem alívio. E isso eu faço. Mas vou morrer com ela. O que eu quero dizer? Você pode ter um problema semelhante. E você espera por uma cura. E eu desejo que Deus te cure. Que Deus tenha misericórdia e estenda as mãos dele. Mas pode ser que não. Aí você tem que fazer o que é possível e depender da graça de Deus. Na mudança da nossa mente, na mudança do nosso jeito de pensar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de agir, nós precisamos perseverar em oração. A oração é fundamental. Porque é através da oração que você fala com Deus. E por isso precisamos orar. Porque toda a nossa vida depende de Deus. E estamos mais perto de Deus quando nós estamos orando. Por isso, meus queridos,
A Bíblia não é um livro para ficar aberto no Salmo 91, criando poeira. A Bíblia é para ser comida, é para ser saboreada, é para ser, como se diz, é para ser o nosso deleite. Porque Deus fala comigo através da sua palavra. Bem, se juntarmos a esperança, a paciência e a oração, nós vamos chegar ao tripé da vitória pela graça. A expressão vitória aqui, não é que eu vou ser bem-sucedido na vida. Não é que os meus problemas acabaram. Não é que agora é só alegria, né? Vamos para a multidão, é só alegria. E infelizmente, em muitas igrejas, a tônica das pregações é só sucesso. Vamos porque você vai ser bem-sucedido. Você vai ser realizado nos seus negócios e assim por diante. O tripé da vitória pela graça, porque é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, que é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, mas vem de Deus. Não vem das obras, não vem daquilo que eu possa fazer, porque é graça de Deus, que é para que ninguém se glorie. O tripé da vitória pela graça é esperança, paciência e oração. Se eu não tiver esperança, se eu não tiver paciência, e se eu não tiver uma vida de oração ao Senhor, a minha vida é vã. A minha fé é vã. Porque eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter paciência, eu tenho que me dedicar à oração. Não é simplesmente, meus irmãos, agora eu vou me enclausurar e só vou ficar na contemplação e orando 24 horas por dia. Não. Mas você vai ler a palavra de Deus. Você leu. Você entendeu o recado do Senhor. Você entendeu o que Ele quer para a sua vida. Busque-o através da oração. A graça tem um poder abençoador. A graça de Jesus abençoa nas enfermidades do corpo, da alma e do espírito, quando é da vontade dEle nos abençoar. Em segundo lugar, como Deus me vê por causa da sua graça. E aí, irmãos, é maravilhoso a gente perceber
que nós somos aceitos por Deus, não importa quem nós somos. Deus nos aceitou em Cristo Jesus, Ele nos aceitou como filhos, e como filhos, nós devemos dar graças ao Senhor. Como diz lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Cristo me aceitou. Qual é o propósito desse aceite? O propósito é a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu vim para este mundo para glorificar a Deus. Este é o propósito maior da minha vida e da sua vida, é glorificar a Deus. E tem aquela passagem de Salmo 27, versículo 10, que diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele me acolhe, Ele me abraça, Ele me aceita, do jeito como eu sou, imperfeito, incompleto, mas Ele me aceita assim. B. Como Deus me vê por causa da sua graça. Ele me vê como precioso aos seus olhos, precioso diante da presença dEle. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Como não mostra aqui o que ele se refere, e os venceram, João está falando de alguns anticristos que estavam na igreja tentando atrapalhar a igreja, fazer a igreja se desviar do caminho. Então, João diz que nós vencemos os anticristos que têm aparecido no nosso meio, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus sempre é maior. Não tem como medir Deus. Não tem como aquilatar Deus. Não tem como nós falarmos na sua plenitude, Deus é assim. Nós sabemos alguma coisa de Deus. Como pode o finito definir o infinito plenamente? É impossível. Sabemos alguma coisa de Deus, mas aquilo que sabemos é o suficiente para nós o amarmos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa forma de viver. Também na carta escrita por João, a primeira carta, capítulo 1, versículo 4,
Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria é completa no Senhor. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar dos tormentos que muitas vezes atravessamos pela vida, nossa alegria é completa. Tem um versículo que está em Isaías 43, versículo 4. Na verdade, esse versículo deveria estar abaixo do tópico C. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Olha como Deus nos tem como preciosos. Aqui ele diz que ele dará homens em nosso lugar e nações em troca de nossa vida. Esse Deus é maravilhoso, é fantástico. Tópico C. Eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus. Veja que declaração de amor que Deus te faz hoje. Embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, e ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Por que não será abalada? Porque eu amo você. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Tópico D. Pela graça, através do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, eu e você somos perdoados. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Isaías 43, versículo 25. Deus nos perdoa porque Ele tem um plano melhor e maior para as nossas vidas. E eu digo mais, é o único plano que Ele tem para as nossas vidas. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu para que andássemos em santidade, para sermos irrepreensíveis diante da presença dele, Deus.
E o último tópico, eu sou capacitado por Deus. Irmãos, falando em capacitado, está sendo uma luta para nós às terças-feiras. Cuidar de mais de 50 crianças. 3 pessoas, mais o pessoal que fica na cozinha, Maria José, a Zilda, o Altair teve que dar aula para as crianças ou dar atividade para as crianças terça-feira. A classe que ele estava tinha 18 crianças. Imaginem. 18 crianças abaixo de 8 anos. Está sendo uma luta difícil. Mas estamos seguindo em frente. E somos fortalecidos por aquele que nos amou. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E indo para o final, Deus nos faz capazes. De que forma? Enchendo a nossa vida de alegria, de paz, de confiança, de esperança e do poder do Espírito Santo. E finalizando, não importa o quão fraco você se sinta, Deus o fortalecerá para realizar a sua obra, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que a graça dele nos basta. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda. É Ele que faz com que nós caminhemos cada vez mais rumo a Ele. Conclusão: você é amado pela graça de Deus. Só por isso. Toda vez que você se sentir mal, toda vez que você se sentir magoado, toda vez que você se sentir ferido, oprimido, triste, toda vez que você for traído, ou toda vez que você estiver caído, você deve se lembrar e dizer: meu Pai me disse que eu sou aceito, precioso, amado, perdoado e capacitado.
E lembre-se que Jesus te ama. Que Deus os abençoe.